Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu precisava vir aqui fazer esse vídeo para que eu possa ter um registro da minha evolução em termos de organização. Esse aqui foi tudo que eu usei para me organizar, né? E mais o meu celular, claro, que o meu celular tá aqui gravando o vídeo agora, mas o meu celular faz parte da minha organização de 2025. Então, foi tudo que eu usei para me organizar em 2025. 2025 foi um ano muito corrido para mim. Aliás, todos os anos são muito corridos para mim, por conta do meu trabalho. Como eu já havia dito antes, não sei se vocês se atentaram aos outros vídeos, mas eu sou representante de uma indústria e eu preciso viajar muito, então eu viajo bastante. Eu não tenho ponto fixo para parar, para utilizar agendas, planners, cadernos, enfim. Eu trabalho viajando, então eu utilizo de veículo. Eu chego no final já do dia em casa, bem cansada, bem exausta das viagens. A cidade aqui que eu moro, no Ceará, é um local muito quente, o que contribui mais ainda para o nosso cansaço, né? Então, assim, foi um ano corrido. Foi um ano em que eu projetei muitas metas, né? Idealizei muitas metas e não cumpri nenhuma, praticamente nenhuma. As metas que eu idealizei no ano passado, muito poucas eu levei adiante. Eu acho que eu iniciei, mas não levei adiante praticamente nenhuma, tá? Isso é muito triste, mas que me sirva de lição para que 2026 eu possa fazer de uma maneira diferente. Tudo contribui para que a gente possa mudar os nossos hábitos, para que a gente possa ver uma forma melhor de facilitar o nosso dia a dia, e isso com certeza é através da organização, tá? Tá faltando um caderno aqui, que foi um caderno que eu usei no começo do ano para fazer bullet journal. Então eu peguei um caderninho assim, olha, deixa eu ver se eu tenho, eu não achei ele porque tá um pouco bagunçado aqui em casa devido à questão da minha mudança. Era um caderninho assim, na verdade uma caderneta, tá? Nesse estilo aqui, era uma cadernetinha. Então eu disse, eu vou testar se eu consigo me organizar com um bullet journal minimalista, uma coisa bem minimalista, sem decoração. Primeiro porque eu não tenho tempo de fazer decoração, sem muito frufru. Apesar que meu desejo era fazer o frufru, né? Mas eu não tinha tempo. Gente, quando eu comecei, eu fiz só um mês, tá? Quando eu comecei, já me deu um desengano de ver aquela letra feia, aquela bagunça. Eu tendo que escrever o nome dos meses, eu tendo que colocar os números. Não dou para bullet journal. Eu vi que bullet journal não é para mim, pelo menos no início de 2025 não era para mim. E eu acho que agora em 2026 continua não sendo, tá? E o bullet journal para mim é bonito se tiver a decoração, apesar que a proposta original do livro, né, do bullet journal, a proposta original não é decoração. Mas eu via tantos bullet journals bonitos que eu ficava triste vendo o meu todo rasurado com X e riscado o que eu fiz, um check e tal. Enfim, não me ajudou na minha organização, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha vários planners parados aqui em casa. Nesses plannerzinhos baratinhos que vendem na Amazon, tá? E já faz tempo que eu comprei, eu tenho muito planner parado desses aqui. Inclusive tem uns que eu nunca nem mexi, que esse ano de 2026 eu vou tentar dar um uso para eles, ó. Olha o tanto, ó. Tinha esse, ainda tinha outro que eu vendi a uma amiga minha, que ela tava precisando de um para fazer umas anotações, eu acabei vendendo. Fiquei com esse, né? E tinha este. Então, o que foi que eu fiz? Eu digo, eu vou pegar este planner, que ele é bem simples. Eles são bem simples. E na minha correria, na minha angústia, na minha agonia, pode ser que ele me ajude a pelo menos tentar me organizar. E foi o que eu fiz, tá? Vocês estão vendo que ele tá todo surrado, todo...
ó, rasgado. Eu não pensei que ele iria ficar nesse estado que ele ficou. Se eu soubesse, eu teria encapado com papel contact, né? Que me sirva também, olha aí, mais um aprendizado. Fica a dica. Os próximos que eu for usar, para que não estrague a capinha, já que elas são molinhas assim, e o uso constante faz com que eles envelheçam dessa maneira. Então, os próximos serão encapados. Eu não faria mais isso, tá? Então tá. Comecei com esse planner, toda animada. Olha o tanto de informação aqui, tem um monte de informação pessoal. Aí, olha, gente, eu comecei. Olha só. Metas para um novo ciclo. Olha todas as minhas metas, viu? Ler a Bíblia. Não realizei, não li. Fazer devocional, não fiz. Voltar a ler livros, não voltei. Colocar em prática a minha universidade pessoal, não coloquei. Gente, é triste a gente ver que foi traçado tantas metas, né? E praticamente nenhuma foi realizada. Por conta de tempo, por conta de correria, infelizmente, nem café da manhã eu consigo tomar com tranquilidade, porque tem que ser tudo numa agonia. Mas tudo bem, eu tô aqui para mostrar a realidade de 2025, porque eu espero que 2026 seja totalmente diferente. Então, para isso, eu quero que esse vídeo fique registrado, para que lá no futuro eu veja como foi que eu me organizei em 2025 e depois eu possa ver a minha organização de 2026, como ela evoluiu. Graças a isso aqui, ela evoluiu sim, vai evoluir muito mais. Então, voltar a fazer minhas bijus e semi-joias, não voltei, tenho muito material guardado no meu ateliê. Manter minha corrida diária. Gente, isso aqui eu mantive, é preciso fazer um exercício físico devido a eu ter fibromialgia, né? Então eu preciso, é obrigatório até o fim da vida eu praticar exercício físico. Então, no início do ano, pode-se dizer que eu mantive um pouco dessa meta. Mas pro meio do ano pra cá, eu parei. Houveram umas coisas, uns procedimentos, tive que arrancar uns sisos e tal, acabei parando e não voltei mais. Mas eu iniciei e passei uns meses com essa meta atingida. Preencher meus livros interativos, não preenchi nenhum. Voltar as minhas pinturas nos meus livros de colorir, isso eu voltei, tá? Um pouco, não muito, mas acabei voltando devido a febre do Bobbie Goods, né? Tanto voltei a colorir, quanto voltei a comprar, né? O que é pior. Voltar a gravar vídeos pro YouTube, não voltei. 2025 não voltei. Voltei já no finalzinho, né? Em dezembro postei uns vídeos, agora em dezembro. E em 2026 eu pretendo deixar o meu canal ativo. Pelo menos essa meta realizei no final do ano de 2025 e eu acredito que eu vou permanecer em 2026. Praticar escrita criativa, não pratiquei. Dormir mais cedo, sair das telas, não. Parar de brigar e de reclamar com o meu filho. Eu tava numa época muito difícil com ele, né? Meu filho é autista. Ele é o autista, o grau 1, nível 1. Ele é uma criança maravilhosa, mas às vezes ele me dá um pouquinho de trabalho e eu queria parar de reclamar menos com ele, aquela coisa toda. E acabou até que funcionando, né? Deu uma pioradinha de um tempo pra cá, mas funcionou. E reclamar menos da vida, né? Infelizmente o ser humano tem esse defeito de estar sempre reclamando e estar sempre insatisfeito. Aí aqui eram os planners que eu queria comprar em 2026, que eu não consegui realizar em 2025, tá? Então eu acho que comprei praticamente todos. Eu fiz até um box para vocês, a Natureza Feminina, o 12 Semanas do Caderno Filosófico, o My Plan não comprei, o Planner da Metamorfose comprei, a Jornada Solar eu comprei, a Mandala Lunar eu comprei. Então isso aqui quase todos eu comprei em 2026. Não preenchi a Roda da Vida, não fiz nenhum plano de ação para minhas metas. Aí este ano eu aí botei projetos, né, os projetos desse ano, criar meu próprio planner. Não criei, e também não vou criar em 2026, eu acho que isso vai ficar mais para 2027.
fazer o canal do Caderno Terapia. Não fiz em 2025, mas iniciei no finalzinho, né, de dezembro para 2026. Continuar minha dieta, né, eu fiz minha dieta só até o meio do ano, parei. Cuidar da saúde, eu continuo cuidando de outras formas. E fazendo meus exercícios físicos, eu também parei do meio do ano para cá. E parar de procrastinar. É uma situação muito difícil. Hoje eu faço terapia, tá? Eu tenho uma terapeuta unicamente para tratar este problema que me incomoda. Eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho muitas outras coisas que eu tinha antes. Graças a Deus eu me curei de muita coisa. Passei por momentos difíceis, né? De 3 anos para cá eu tive que fazer 4 procedimentos cirúrgicos e eu andei me cuidando muito em termos de saúde, mas a procrastinação, infelizmente, ainda me domina. Aí aqui são consultas, aqui era para registro de peso, né? Para registrar o meu peso ao longo do ano, não registrei. Aqui era um planejamento financeiro, lista de desejos, coisas que eu queria comprar. Olha, até que eu realizei algumas, ó. Comprar a minha penteadeira, eu comprei. Comprar o meu cantinho do café. A cafeteira da Dolce Gusto ainda não comprei, vou comprar. Um móvel para o meu quarto eu comprei. Máquina de lavar, comprei. A central de ar não comprei em 2025, mas vou comprar agora em 2026 a outra central, né, que eu só tenho uma. Fogão eu comprei. Mesa para cozinha comprei, não gostei. Vou precisar comprar outra. Sofá eu comprei, a TV da sala ainda não comprei. Só tenho do meu quarto e do meu filho. Pretendo comprar uma 75 para minha sala, fazer um telão de cinema. E aqui era minha poupança, né? Eu tinha definido que esse ano eu ia juntar dinheiro e realmente juntei um pouco, não foi muito, mas houve um contratempo, né? Bati um carro da minha mãe porque cochilei e tive que tirar uma parte do meu dinheiro para consertar o carro. Mas continuo guardando, continuo tendo minha poupança. Não parei, eu continuo tentando guardar o máximo possível, porque infelizmente não dá para guardar muito. Aqui eram filmes que eu assisti, séries, cursos que eu quero fazer, não fiz nenhum, livros que eu queria ler, não li. E aqui tem o planejamento mensal. Esse plano é bem simples, tá? Tem, ó, os planejamentos mensais, ó, janeiro, fevereiro, março, tá? E até maio, deixa eu ver, junho. Pronto, até junho, até o meio do ano. Gente, minha vida, ó, do meio do ano pra cá, ó, minha vida parou. Olha, não tem nada preenchido. Eu não sei o que foi que aconteceu, que minha vida desandou de uma maneira que eu nunca imaginei. Então, até junho, tudo até o meio do ano tava indo perfeito, né? Eu tava cumprindo tudo direitinho. Inclusive, gente, esse planejamento mensal, já vou deixar claro para vocês que a forma que eu uso ele é a forma que eu vou continuar usando, tá? Em 2026, eu utilizo o planejamento mensal para anotar coisas importantes, bem importantes ou não importantes, que eu preciso lembrar em anos seguintes, que eu preciso acessar com facilidade em anos seguintes. Como, por exemplo, vamos lá, deixa eu fazer aqui. Iniciei um tratamento, aqui, ó, tá? Dentista, fiz tal procedimento no dentista. Eu quero lembrar em 2026 qual foi a última vez que eu fiz esse tratamento no dentista. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, são coisas que eu anoto no planejamento mensal de acesso rápido, que eu possa ter um acesso rápido e possa ter tudo que eu preciso lembrar em outros anos de uma forma bem rápida. Porque não tem condições de eu ir procurar, ai meu Deus, qual foi o dia que eu fiz essa restauração no meu dente, essa limpeza, para me ver quanto tempo faz. Olha o tanto de coisa escrita. Como é que eu vou fazer, achar isso? Não tem como eu ler um plano todinho para achar isso. Então, o planejamento mensal para mim serve para isso. Eu acho muito legal, eu adorei essa ideia e é assim que eu vou continuar usando. É tanto que para 2026 eu tô planejando pegar um TN, né, uma capa de TN, não tem nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas é aquele sistema de elásticos, né, que você conhece. E eu quero fazer caderninhos, um para cada ano, e colocar tudo que eu quero colocar
de importante nesses calendários mensais. Eu quero fazer caderninho só de calendários mensais e fazer, né, colocar tudo num TN só. Em 2025, eu pego lá 2025 bem rápido e olho rápido. Em janeiro eu fiz isso, olha só, em janeiro. Em fevereiro eu troquei o pneu do meu veículo, tá? Troquei dia 5 de fevereiro o pneu do meu veículo. Então, há quanto tempo eu tô usando esse veículo com esse pneu? Entendeu? Então, são coisas de acesso rápido importantes que eu preciso lembrar, ok? Entenderam como eu faço o uso do meu planejamento mensal? Conta aqui embaixo nos comentários como você usa esse planejamento mensal e se você gostou da minha dica, né, da minha ideia. Eu acho excepcional. É uma forma de acesso rápido, tá? Pronto, então como eu disse, eu fiz tudo direitinho até o meio do ano e depois não fiz mais. Mas não tá perdido. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou rever todas as minhas anotações, tirar tudo que eu acho importante e trazer pra cá, tá? Pra me botar lá no registro, ficar registrado lá no caderno TN que eu quero fazer só com os anos. Um caderno para cada ano, 2025, 2026, 2027. Cada caderninho com seu ano, com seu calendário mensal só de coisas importantes que eu preciso lembrar e que seja de fácil acesso, de acesso rápido, tá? Então eu vou ainda pegar um dia e olhar todas essas anotações e transferir para cá, ou já transferir para o caderno que eu quero fazer fixo, tá? Do mensal. Pronto, então só tem isso. E aqui, gente, começa o planner semanal. É um planner simples, como eu falei. Aqui eu coloco a data, o mês, tem aqui um espaçozinho, ó, de coisas que eu preciso lembrar. Tem sempre uma frase da semana e os dias da semana e os números, né, relacionados ao dia. Quem coloca sou eu. Pronto. Então, ó, olha só como eu anotava. O espaço, como vocês podem ver, é bem pequenininho, olha, estreitinho na vertical. Não sou muito fã do espaço na vertical. Aqui era coisas que eu precisava lembrar. Eu colocava um X, ó, quando eu não fazia. Colocava um OK quando eu realizava a tarefa. Tá? Coisas que eu precisava fazer e que não tinha dia certo. Então, assim, essa organização me serviu para eu entender que bagunçou muito mais a minha vida, ficou muito mais bagunçado. Porque aqui tinha meus registros diários, tinha meus compromissos de hora e dia e data marcada, tinha tudo, então misturava tudo. Então, isso me serviu para que agora, em 2026, eu faça isso de uma maneira separada. Não vai mais ficar tudo assim no planejamento semanal. Vocês vão entender quando eu mostrar o meu ecossistema de organização de 2026, que não vai estar mais assim, tá? Isso aqui não me ajudou em só nada. Nada, olha só. Mas, olha, vocês estão vendo, ó, fevereiro, anotei bastante. Ó, muita anotação. Quando chegou em abril, ainda tinha anotações. Eu acho que tem anotações, ó, no decorrer do ano todinho, ó. Sempre tem anotações. Aí eu sempre faço check com um Vzinho ou um OK, um X quando eu não realizo as tarefas. Aqui eu colei um planejamento diário para mim testar se eu ia gostar de fazer planejamento diário. Foi só um teste e eu amei isso aqui. Isso aqui eu trouxe para 2026, tá? Vocês vão ver como foi que eu trouxe isso para 2026. Eu adorei. E deu muito certo. E consegui me organizar melhor com o planejamento diário. Como eu disse, eu vou me organizar tanto com o diário, quanto com o semanal, quanto com o mensal, que eu já expliquei para vocês. Como é que eu vou me organizar com o semanal? Já expliquei o mensal, né? O semanal, gente, eu vou me organizar somente colocar compromissos que tem dia e hora marcados. Ponto. Não vou fazer anotação de nada que eu fiz no dia, de nada, de tarefa nenhuma que eu tenho para fazer. Anotações do dia, tarefas do dia, coisas que eu tenho para fazer que não tem hora, não tem dia, não tem data. Simplesmente eu tenho que fazer em algum momento, vai tudo pro planejamento diário. E o planejamento mensal, vocês já sabem, só para coisas importantes que eu preciso lembrar no futuro. Então, para mim, foi a melhor forma que eu encontrei de fazer um planejamento. E como vocês podem ver, eu preenchi tudo, viu? Coloquei até umas datazinhas aqui de 2026 que já transcrevi para o planner de 2026. Então, gente, o plano é só isso. Só tem o mensal, semanal. Então, foi um teste que eu fiz, né? O segundo teste que eu fiz e acabei utilizando ele o ano todo, porque com o Bullet Journal acabou não dando certo, não gostei.
E é assim que vai ser em 2026, eu vou mostrar pra vocês. Só que eu não vou mais usar planner assim. Eu gosto de planner brochura, tá? Mas não vai ser mais assim. Eu optei por usar um planner argolado pela questão da organização e da facilidade. Como eu só pego no meu planner uma ou no máximo estourando 2 vezes ao dia para olhar os meus compromissos bem rápido, tudo que eu tenho que fazer e no fim do dia para anotar o que eu fiz, tá? O argolado vai me servir muito. Eu carrego muito papel dentro da bolsa. Papeladas, eu ando com muita papelada e minha bolsa tava uma bagunça, era papel jogado, era guia de consulta médica, receita. Então no argolado, gente, eu só perfuro e coloco lá e tá tudo na minha, parece uma pastinha, sabe? É lindo. E eu acho que é um sistema que vai me ajudar muito, tá? É um sistema que vai me ajudar muito. Então, esse foi o planner que eu usei em 2025, bem simples. Foi um plano de testes, né? Tanto é que eu fiz vários testes, né? Fiz teste de plano diário, fiz o teste do mensal. Me serviu, ajudou e agora eu já sei como é que eu vou me organizar em 2026, tá? Aqui, gente, todo ano é um calendáriozinho, tá? De 2025. Todo ano, tem uma farmácia aqui na minha cidade que lança esse calendário. Todo ano eu compro. Esse é de 2025, comprei o de 2026. É a farmácia Drogazil. Então, elas sempre fazem para doações. Quem compra esse calendáriozinho, o dinheiro salva vidas e tal. Vai para umas instituições aí de caridade, tá? Então, eu sempre compro. Tem ilustrações lindas, tá? Olha, sempre ele vem com ilustrações que dá pra fazer recortes. A priori, olha só, o mês de janeiro. Eu queria usar ele pra colocar todas as coisas importantes aqui. Que seriam essas coisas aqui de borrão do planner. Eu ia transcrever todos pra cá, tá? E comprei o de 2026 com essa intenção. Então, quando eu quisesse procurar algo importantíssimo, se for em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, aqui ficaria muito mais fácil do que eu ir procurar em cada anotação semanal do meu planner. Não utilizei. Por quê? Porque eu mudei de ideia. Como eu disse, eu vou fazer um caderninho para cada ano, com os quadradinhos maiores, para caberem mais informações, e vou fazer um TN bem gordinho com todos os anos, com os cadernos mensais, e vou transcrever para eles. E esses calendáriozinhos, né, 2025, comprei o de 2026, acabei não usando, não vou usar o de 2026 com a proposta do calendário, tá? Mas, vamos ver, eu vou ver se eu acho uma função para eles. Eles têm ilustrações lindas, eu não queria recortar, mas pode ser que eu consiga, né, encontrar outro modo de usar. O de 2026 estava por aqui, né? Eu deixo para mostrar o de 2026 no vídeo de organização de 2026. Esse caderno aqui foi mais um teste. Eu utilizei como caderno financeiro para anotar o meu financeiro todo aqui. Gente, o que vocês vão ver agora é uma cena terrível. Se preparem. Se preparem. Gente, como é que alguém quer fazer uma organização desse jeito? Pra mim, isso aqui é uma bagunça. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não me serviu pra nada. Olha só. Eu botava o mês, tá? Lá em cima. Aí colocava os meus cartões de crédito, anotava tudo dos cartões de crédito aqui, as parcelas, em quantas foi e o valor. Aí aqui eu colocava tudo cartão de crédito. Aí eu colocava as despesas fixas, as aleatórias, tá? Tudo escrito à mão, que é aquela questão do bullet journal, né? Que eu não gosto, eu acho muito bagunçado. Não sei se é porque minha letra é feia e eu acabo não gostando. Aí colocava entradas e saídas. Tudo que entrava e tudo que saía. Isso aqui não me serviu pra só nada. Aqui só tem uma bagunça grande, tá? De contas pagas e tal. Não me senti satisfeita com essa organização financeira. Porém, fiz, ó, julho, agosto, setembro, já diminuí, tanta coisa escrita, ó. Só fiz o básico. Setembro, outubro, novembro, dezembro de 2025. Você viu que eu parei de anotar entradas, saídas e tal?
só o que eu tinha realmente de pagar, que as contas para pagar, então eu fiz até dezembro, tá? E aqui sobraram muitas folhinhas. Então essa foi a minha organização financeira de 2025. Nem de longe em 2026 eu vou fazer mais dessa maneira aqui. E vocês vão entender como vai ser minha organização financeira em 2026, tá? Isso aqui não me ajudou em nada. E esse fichariozinho, que é uma Malden, né? A Filofax. Onde eu carrego meus cartões do dia a dia, né? Na correria. Onde eu carrego os meus documentos, né? Identidade, documento, meu documento do veículo, guardo algum dinheiro, ele é argolado e tem algumas folhinhas para anotações. A princípio, isso aqui foram os testes, ó, eu imprimi uns inserts para mim ver se eu me acostumaria com esse tamanho, mas não me acostumo, minha mão nem cabe aqui para escrever. Então, eu não saberia, minha letra é grande, eu nem saberia me planejar num pocket, num caderninho desse tamanho. Tentei ainda, ó, pra ver se eu me acostumava, me adaptava, mas não consegui, não gostei, é um tamanho muito pequeno, eu gosto de A5, pra mim é o A5, tá? Então, eu carrego aqui, isso ainda carrego na minha bolsa, agora em 2020, carreguei 2025 todo, ainda tô carregando em 2026, porque a minha nova capa, A5 ainda não está pronta, eu encomendei e demora um pouco para chegar. Que na minha nova capa, tanto tem o setor de organização do argolado, quanto eu coloquei acessórios para colocar cartão de crédito, tudo, e eu quero carregar tudo num lugar só. Então, em 2026, eu vou ficar com isso aqui só até minha nova capa chegar. Que eu tô usando uma capa, mas é uma capa assim que não tem muito bolso, não tem muito zíper, não tem espaço para cartão, não tem, enfim, para caneta, e eu quero tudo num lugar só, num cantinho só, para eu tirar essa agenda da minha bolsa. Já é grande, né, porque já é A5, já eu tirar da minha bolsa, já tá tudo lá. Então aqui eu deixo uns bloquinhos, ó, para fazer anotações de coisas que eu preciso comprar, ó, eu anotava, mas isso acaba, como eu disse, não me serviu, então só serve mesmo para guardar documentos. Não serviu para fazer as anotações do dia a dia que eu queria fazer, tá? Então, por enquanto, ela tá na minha bolsa até minha nova capa da A5 chegar. Então, não serviu muito para me organizar, apenas para guardar meus documentos. Gente, e minha organização de 2025 foi essa. Esse absurdo de organização que vocês estão vendo aqui, tá? A maioria não deu certo, foram tentativas em vão, né? Tentar tirar tudo isso do coração. Então, praticamente, eu fiquei só com isso aqui, tá? Praticamente, eu me organizei apenas com isso aqui. Me organizei não, gente, eu fiz anotações. Não vai ser em vão, por quê? Porque eu vou extrair daqui, né, e colocar no caderno, meus cadernos mensais do ano, tudo de importante que eu preciso lembrar, tá? Então, não vai ser em vão. Então, eu ainda vou utilizar isso aqui para fazer essas anotações. E depois que eu transcrever essas anotações, isso aqui vai me servir para quê? Ah, eu vou guardar um registro da minha vida. Registro de quê, gente? De tarefas, de contas, de dinheiro que eu gastei, de consulta, de... Ai, sinceramente, se eu tiver 10 cadernos dessa maneira aqui, eu não tenho por que guardar. Aqui não tem registro de vida, aqui não tem nada de interessante, é só organização. Então, eu tô falando tudo isso para que vocês entendam por que eu não uso planner, principalmente planner caro. Porque eu vou fazer tudo isso aqui dentro de um planner e depois eu vou jogar ele de lado. Ah, eu paguei R$380 num planner da Pay-Per-View e eu fiz isso aqui, todas as minhas anotações diárias, mas isso no futuro não vai me servir para nada, vai ficar só lá guardado na minha estante do ano de 2025. Eu prefiro comprar planners, utilizá-los de uma forma em que eu eternize eles como caderno, colocando um determinado assunto, extraindo as ferramentas, tá? Eu extraio as ferramentas destes planners, coloco no meu argolado ou em outro caderno argolado, que eu tenho vários, e se eu não quiser carregar nessas ferramentas, eu coloco em outro argolado, deixo em casa para ficar utilizando só em casa e eternizo esse planner.
Gente, não faz sentido pra mim eu pegar um planner lindo, caro, maravilhoso e fazer essa riscadeira de tanto compromisso. Porque vocês estão vendo o tanto de compromisso que eu tenho, né? O tanto de coisa, o tanto de registro, o tanto de coisa pra fazer. É uma loucura. E olha que eu não me organizo no trabalho aqui, em papel. Como foi minha organização de trabalho? No celular. Meu celular é aquele Galaxy Note que tem a canetinha. Então tem o bloco de notas. Tudo do trabalho eu anoto no bloco de notas. Todos os clientes que eu tenho para atender fica no bloco de notas. Toda prestação de contas e relatório do fim do dia fica no bloco de notas. Foi assim em 2025, vai continuar sendo assim em 2026. Não quero caderno para trabalho, não quero planner para trabalho, não quero nada. Meu trabalho é no externo, é na correria, então eu preciso estar com o celular no bolso. É tirando o celular do bolso e já anotando no bloco de notas. Ah, é uma observação que eu tenho, uma coisa que eu não posso esquecer, um atendimento de um cliente, é tirando e anotando no bloco de notas. Esse, né, de caderno para trabalho, para mim, para o meu tipo de trabalho, que sou representante, né, de uma empresa, trabalho com vendas externas, viajando. Para mim, o papel não serve. Não dá tempo tirar o papel da bolsa dirigindo um veículo, tá? Pilotando um veículo e parar para pegar o caderno da bolsa para fazer a anotação. O celular é bem mais prático. Por isso que eu comprei um celular com canetinha. E para mim foi a melhor compra do mundo. Compraria outro novamente. Para trabalho não tem melhor. Vai continuar sendo no celular em 2026 a minha organização profissional, tá? Então é isso, gente. Fica aqui os pontos positivos e os negativos, né, da minha organização de 2025, onde me trouxe muita experiência e tomada de decisões para a minha organização de 2026, que vai ser totalmente diferente disso aqui. Logo mais eu gravo um videozinho mostrando para vocês como eu vou me organizar em 2026, tá bom? Obrigado por assistir, por ter ficado até aqui. Se tiver alguma dica, alguma sugestão, algo que acrescente, ideias, pode ficar à vontade para deixar nos comentários, né? A gente tá aqui para trocar ideias, para tentar se ajudar, apesar que cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida diferente, né? E a gente faz as coisas para que a gente possa se adaptar à vida que a gente tem, né? A nossa rotina. Então é isso. Obrigada por ter assistido mais uma vez. Se inscreve no canal que eu vou trazer muita novidade para cá, tá? Tchau, tchau. Um abraço, até mais.